Fala galera, tudo bem com você? Hoje nesse podcast Minds nós vamos falar sobre o poder do Excel. Pessoal, nosso bate-papo hoje aqui é sobre o seu domínio sobre Excel. O Excel, ele é um software que se popularizou tanto que as pessoas desprezam o Excel por não saber da sua função, da sua real função. O que o Excel faz? Para qualquer pessoa que você perguntar, você sabe o que faz o Excel? A pessoa vai falar, não sabe. Geralmente ela não sabe, mas ela vai falar, já sei. O Excel é um programa para fazer tabelinhas. Eu uso para fazer tabelinhas e tal. Totalmente errado. Totalmente errado. O Excel... E o Excel é mais que um diferencial no currículo, né? Sim, Ele é um facilitador de vidas mesmo. Sim, você quer facilitar a sua rotina de trabalho? Usa o Excel. A realidade, gente, é que poucas pessoas dominam o Excel. E se você dominar essa ferramenta tão poderosa, você vai ser uma exceção no mercado de trabalho. É verdade. O Excel, ele é um software que ele pode ser utilizado em qualquer área de trabalho, desde a área administrativa. Exato. Na verdade, você pode usar o Excel até dentro de casa para controlar coisas internas da sua casa, orçamentos, estoques. Você pode fazer um banco de dados com ele. Você pode utilizá-lo na engenharia, você pode utilizá-lo na contabilidade. Fazer um controle da sua rotina. Não dá para imaginar um escritório sem alguém utilizando a ferramenta Excel. E quando você se especializa num assunto, em qualquer área, né? Quando você se especializa num assunto, você se torna muito mais requisitado do que outros profissionais. Você se torna autoridade naquilo, né? É verdade. Quando você domina um assunto, você se torna uma autoridade, você começa até a ser consultado. É verdade. Todo mundo, quando pensa naquele assunto, lembra de você. Por quê? Porque você domina, você sabe o que está fazendo, você sabe ensinar aquilo para alguém, você sabe passar tudo isso para uma pessoa. E como a gente falou, o Excel ele pode ser utilizado na sua rotina pessoal. Por exemplo, você tem lá a sua despesa, você coloca lá todas as suas despesas, as contas que você já pagou, as contas que você quer pagar, seus investimentos, seus rendimentos. E isso você pode fazer no mês a mês, já acumulando, por exemplo, se você faz uma bolsa de investimentos, você pode já ir acumulando isso mês a mês, tendo uma progressão disso. Verdade. E você pode ter até uma previsão no final de um ano de quanto você vai ter. É verdade. E o Excel é muito legal porque você usa em qualquer área mesmo. Se você não trabalha com isso, se você não trabalha utilizando o Excel, você pode usar na sua rotina diária. E você sabe que tem muita gente ganhando dinheiro fazendo planilhas de Excel. Por quê? Utilizar o Excel é muito prático. Porém, bolar tudo que tem, toda aquela programação que tem por trás de uma planilha, isso é pouco, é a minoria, é 2, 3%. A maioria das pessoas vou fazer uma tabela. Uma tabelinha, no máximo uma soma. Mas a pessoa que domina mesmo o Excel, ela está ganhando dinheiro, porque ela elabora uma planilha automática e joga lá. Joga no Google, joga no Facebook, quer automatizar suas despesas e tal. E ele vende aquela planilha. Exatamente. Vende, e é um produto bom, que vai te ajudar, que vai ser funcional, que você vai conseguir utilizar até no celular, porque o Excel, ele tem até no celular ali, Excel para Android, então é algo fácil, não é um software mirabolante que você não consegue baixar, não. Hoje você consegue utilizar em qualquer computador. Em qualquer computador, online. Celular. Isso. E o Excel, ele se tornou tão assim, digamos que comum, que as pessoas banalizam ele, né? Tipo, Excel. Sim, não dá valor, né? Não dá valor. Tipo, não dá valor. Excel. Mas eu sei mexer no Excel. É. Né? Tipo, acha que sabe, né? Acha que sabe o básico. Acha que sabia usar, né? Mas dominar o Excel não isso é para poucos. É muito mais que uma tabela. Né? É para 2, 3% dos usuários o domínio do Excel. Eu vi um negócio na internet que eu fiquei muito, assim, impressionada. Nem sei se é real, né? Mas eu vi em vários lugares e eu achei muito interessante que eu vi que até a NASA utiliza o Excel.
Não, Então, eu acredito, porque é, em todas as grandes empresas, o Excel ele é uma ferramenta de trabalho poderosa, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, um escritório administrativo ou um escritório de contabilidade, de engenharia, ou seja sem o lá, Excel, sem né? alguém especialista em Excel. Sempre É vai ter verdade. um especialista. Todas as áreas que eu trabalhei, assim, eu precisei usar o Excel. Realmente, por exemplo, você já imaginou um orçamentista não saber utilizar o Excel? É a ferramenta Exatamente. de trabalho dele, mesmo que ele utilize outros softwares, o final ali Vai ser é o sempre Excel. dentro de um Excel, sempre dentro de uma Verdade. planilha É Excel. verdade. Como eu costumo falar, né? Depois que a gente começa a utilizar o Excel, você fica viciado. Você fica Porque viciado. é Você muito não quer mais prático. usar uma calculadora. Você quer abrir uma planilha de Excel porque tudo já fica gravado ali, você já salva, e depois você não precisa ficar repetindo essas mesmas É coisas. O que verdade. você faz é trocar Fica dados. automático, né? Fica Fica aquela coisa automático. Você automática. fica até com preguiça de depois fazer tudo isso de É novo. Por verdade. quê? Você já tem tudo pronto. E tem umas coisas assim que é muito assim, até engraçado, porque tem gente que tá lá mexendo no Excel, acha que sabe mexer no Excel, em vez de fazer uma conta no Excel, ela faz a conta na calculadora E e digita no digita Excel. no Excel. E mal sabe ela que aquela conta de soma, de vezes, sei lá, poderia ter sido feita no Excel mesmo. Em um clique. É, em um Em um clique, em um clique. simples clique. E sem o perigo de errar. Né? É, Tem isso, tem sem isso. perigo. Você tem várias formas de conferir se aquilo está certo e fazer diversas formas para saber se aquele resultado, mesmo que seja um resultado com 2, 3 mil linhas, aquilo se É. torna muito básico. Eu já vi pessoas fazendo isso, né, fazendo a continha, e quando eu vi, Eu fiquei assim. eu me assustei, eu falei, não faz isso, não faça Mas isso, assim, também, Excel. depois que você descobre que é possível, você nunca mais quer usar, sei lá, uma calculadora. Sim, sim, a calculadora é só para quando você não está sentado na frente do computador, É né? verdade. Ou com o celular na mão, porque você consegue manipular a planilha Excel até mesmo do celular, né? Eu estava vendo que existem as 10 funções que as pessoas mais procuram. São as funções assim mais básicas, né? Assim, tipo Sim. soma, né? Sim, o Excel ele tem desde funções muito básicas, né? Tipo soma, com um clique ali você tem trocentas linhas, você consegue ali com um cliquezinho ter a soma. E não só isso, hein? Quando você seleciona uma série de dados, você tem ao mesmo tempo a soma, a média, a mediana, a variância, Todas essas operações de probabilidade, estatística. tudo de probabilidade. Gente, você que é da área de exatas, da área científica, você já viu coisa mais chata do que calcular um desvio padrão? Nossa, Você já viu? Gente, com uma Que seleção saco. de dados, uma seleção de dados, e um clique você calcula desvio padrão de quantos dados você quiser. é verdade. Sei lá, de 100, 300 E dados. sem o perigo de errar, né? Sem o perigo de errar. Porque você calcula aquele desvio padrão e depois você. Nossa, esse negócio tá certo, tá errado. Fora que já te deu um trabalhão e ainda você fica na incerteza. É verdade. E com o Excel você faz esses cálculos que você nem se preocupa. Por exemplo, eu nem sei mais como calcula um desvio padrão manualmente. Na mão, né? Eu nem quero lembrar como calcula isso, porque. Não, pra quê? Para quê? Eu tenho tudo isso pronto no Excel. O Excel, ele é o meu facilitador de vidas. Então, eu tenho que, como profissional, eu deixo para me preocupar com as coisas importantes da profissão. É Por verdade. exemplo, tomada de decisões, conceito, com outras coisas. Responsabilidades, Mas né? com esse negócio de formulinha, essas coisas... Continha. Coisas que eu já tenho ferramenta para fazer, eu não vou perder o meu tempo. Isso a gente aprende assim na faculdade, mas na hora Sim, de porque você trabalhar, você não tem que utiliza saber o essas- conceito, você É. tem que saber por que O conceito que faz, é importante você saber, mas tudo. Mas depois que você sabe o conceito, você não tem que perder tempo com isso. fazendo continha na mão. Você tem que se preocupar com o que é importante, que é as tomadas de decisões, É. que são as tomadas de decisões, a parte de concepção de qualquer projeto que seja, isso sim.
Mas a parte que você consegue automatizar, você não pode perder tempo com isso. Você Não. tem que realmente usufruir de um mecanismo que te ajude nisso. É verdade. E além de funções básicas, né, o Excel ele tem umas funções assim muito incrementadas, que eu não consigo me imaginar sem isso. Exemplo. Por exemplo, PROC-V. PROC-V. PROC-V, E pouca gente sabe, né? poucas pessoas sabem usar um E é PROC-V. uma ferramenta até, assim, fácil, né, de utilizar. Simples, muito simples, que te ajuda, te é um quebra-galho assim tão grande, porque você pode ter uma lista imensa de dados, mas se você souber usar a função PROC-V, ele facilita a sua vida e você já deixa aquela matriz meio que pronta para você sempre ir utilizando aquela planilha. E também, assim, a forma de você utilizar essa função, ela é tão prática que se você, por exemplo, eu perdi a planilha, preciso montar de novo, ela é tão prática que você consegue montar uma planilha com uma função PROC-V em 2, 3 minutos. Daqui a pouco, Legal, quando né? você vê, a sua planilha está pronta. Você só vai se preocupar em alimentar ela com dados, dados e melhorar ela da forma como você precisar, de acordo com o projeto que você estiver fazendo, né? Muito legal. Tem outras funções também que considero assim essenciais, acredito que não só para a área de engenharia, mas para todas as áreas, que são as funções C, C é legal. função C, De né? condição, né? E isso que é uma função condicional. Então, se acontecer isso, você faz isso. Você manda Você ele fazer manda, ele faz, sabe? alguma coisa de acordo com determinada condição. Né? Isso, você determina a sua necessidade e você vai falando para o Excel, se acontecer isso aqui, você faz isso aqui. Se não acontecer, você faz aquilo. Isso. E você vai alimentando de dados quantos você quiser até você chegar na sua resolução final. E isso, você fazendo em uma linha, com um puxar, você consegue distribuir isso para, sei lá, 300, 400, quantos? Na verdade, eu nem sei quantas linhas tem no Excel, mas são bastante. Eu consegui, esse mês, num projeto, eu consegui usar todas as colunas do Excel e acabou. Aí eu falei, nossa, nunca tinha feito esse ponto, porque realmente você chegar a acabar com as linhas e com as colunas do Excel é algo assim surreal. Isso nunca acontece. Mas eu estou trabalhando numa planilha tão grande que acabaram-se as colunas. Aí o que eu tive que fazer? Abrir uma outra planilha para fazer a continuação. Tipo, planilha parte 2, o retorno. E além de PROC-V, e função C, tem muitas outras, função CONT-C, índice, tem também as fórmulas, né? Fórmulas, e também não só funções, mas também formatações condicionais, que também são coisas legais que não vamos chamar de funções, mas de recursos. Recursos, né? Recursos no Excel, que você consegue destacar coisas na sua planilha, no seu projeto. Se o valor tá alto, ele fica vermelho. Se o valor tá baixo, ele fica verdinho. Verde, sabe? Você consegue diversificar, colocar a sua cara na sua planilha e montar quase que um programa para o seu uso pessoal. Porque ela fica totalmente automática, né? Fica, e ela fica personalizada. Não, o que eu preciso é disso. O que eu preciso é daquilo. E você vai personalizando de acordo com a sua necessidade. Ele fica sendo para você um programa pessoal, particular seu. Não, eu uso programa isso. Personalizado. Né? Isso mesmo. Então, assim, as vantagens de você dominar o Excel são inúmeras. Além de você economizar tempo nas suas atividades, você pode ganhar muito dinheiro com isso, porque quando você descobre como manipular todas essas funções e utilizar isso para automatizar também não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas, você começa a lucrar com isso. É verdade. As pessoas começam a observar que você domina aquela ferramenta e tudo que você domina com propriedade,
as pessoas dão muito mais valor, né? Sim, sim. Por exemplo, quantas pessoas no mercado de trabalho conseguem fazer macro no Excel? Não, as pessoas nem sabem o que é. Nem sabem o que é. E macro não se faz só no Excel. Vários programas você consegue fazer macros. Só que se você conseguir fazer uma macro no Excel, você consegue também fazer macro em outros programas, tá? Eu sei que dos programas que eu conheço, eu sei que dá para fazer macro no Excel, macro no AutoCAD, em vários programas você consegue fazer. Acho que esse é um assunto um pouco mais avançado, mas são coisas que se você já parte para um Excel avançado e você consegue usar toda a linguagem de programação para criar uma macro, você já está iniciando, assim, vamos dizer que você já está partindo para um terceiro nível. É um nível a mais, né? Tá partindo para um terceiro nível, porque aí você já começa a criar botões, você já começa não capturar e colocar dados, mas com um clique trazer dados de outro programa, planilha. De outra planilha para a sua planilha, isso sabe? Legal. Isso é muito legal mesmo, é admirável quando você começa. E quando você vê o Excel assim mais avançado, você começa até a ver mesmo programação dentro do Excel. Sim, sim. Você não fica só naquela tela de células, colunas, linhas. Não. Você vai para uma tela de programação. Você já entra numa tela de HTML. Tá? É uma linguagem de programação HTML que você consegue fazer dentro do Excel e automatizar toda a sua rotina, o seu trabalho, criar programas. Por exemplo, se você trabalha numa área em que você precisa fazer muitos cálculos específicos, né, você pode criar planilhas específicas. E o legal é que quando você faz uma planilha específica do seu serviço, vai ter outras pessoas que vão ver a sua planilha e vão querer ela. E vão querer. Acontece muito, viu? Acontece muito. Nossa, me passa essa planilha. Nossa, como você fez isso, sabe? E começa a causar a admiração. Assim como eu também, quando eu recebo uma planilha muito bem elaborada, eu recebi uma planilha de uma amiga semana passada, né? Que ela conseguiu linkar os resultados de um software com a planilha Excel. Então, tipo assim, você entra dentro da planilha que ela elaborou, uma planilha Excel, a cara da planilha é até bem simples, só que aí você fala, puxa vida, vamos tentar, né? Com tutorial, ela colocou tutorial, colocou tudo, né? E aí eu fui testar. Então, coloquei dados na planilha e tem lá, né? Um botão, ela criou um botão, né? Exportar para o Elsin. Aí, quando você clica exportar para o Elsin, ele cria um TXT. Ele criou um TXT, beleza, e agora o que eu faço com o TXT? Aí você vai lá para o Elsin, importar o TXT. Aí importa o TXT, vai todos os dados. Saiu, não fez nada, que estranho, né? Bora lá para a planilha. Quando você chega na planilha, tá lá, importar os resultados. O negócio foi tão rápido que eu nem acreditei. Eu fui conferir um por um, porque eu falei, não acredito que essa mulher conseguiu fazer isso. Ela conseguiu fazer coisas que eu ficaria 2, 3 horas fazendo, você conseguir fazer em 10 minutos. Nossa, que legal. Sabe? Depois de você já ter a concepção, em 10 minutos você preencher aquela planilha, dá um clique aqui, um clique ali, e você já ter todo um Excel preenchido. Não é depois copiar e colar no Excel. Um Excel automático com todos os resultados importados, todas as comparações feitas. Então, assim, vale a pena investir em aprender o Excel. E não é um investimento de tempo muito grande, não é um investimento de dinheiro muito grande, porque o curso de Excel não é o Excel não é um software caro de aprender. Não é um software caro, não é um software complicado. Não é um software difícil de encontrar, né? Não é difícil, em qualquer computadorzinho aí você consegue achar um Excel. E hoje nós temos o Planilhas Google. Hoje nós temos o Planilhas Google que você pode compartilhar com eu vi que é até 100 pessoas, não sei se consegue ter mais, mas você consegue compartilhar a sua planilha com outras pessoas e utilizar ao mesmo tempo. E você consegue ver tudo que a outra pessoa está fazendo.
na sua planilha. Isso E mesmo. tem até um bate-papo, assim, que você consegue conversar lá ao vivo com a pessoa que tá mexendo junto com você. É, assim, muito legal. Muito legal. É mesmo. muito legal mesmo para as pessoas que têm que fazer trabalhos em grupo, É, né? Sabe aquele negócio de ficar trocando planilha por e-mail? enviando no e-mail. Ou então, ai, peraí, salva no meu WhatsApp. Aí alguém do grupo esqueceu que fulano mudou um dado e aí quando chega na hora tá faltando. Quem Fica nunca uma passou por isso? bagunça, né? Quem nunca passou por isso? Todo mundo já passou por isso, de chegar na hora de uma apresentação. Ué, mas cadê? Eu mudei tudo isso aqui, tá tudo do mesmo jeito. É. Todo mundo já passou por isso. Né? Esse é o problema de muita gente mexer em um documento só. Só que agora você utilizando, por exemplo, um planilhas Google, que Fica tem muito todas mais as funções fácil, né? básicas do Excel. Não, e é muito fácil, Muito fácil. gratuito, Sim. Online, né, gente? online, E você você- acessa do seu celular. Você consegue ir trabalhando ao mesmo tempo que o seu amigo, que o seu colega ali. É. Você vai vendo a célula, ele tá mexendo numa célula e você tá vendo. Tá vendo. É muito Se ele legal. fizer uma bobagem, você já entra no chat. Para de mexer aí. É, deixa do jeito que tá. Não muda o que eu fiz, né? É bem legal. É uma forma de compartilhar informações legal. assim muito interessante E mesmo. o legal, gente, é quando você começa a dominar assim, algumas funções específicas do Excel, é legal você citar isso no seu currículo. Se Sim. você quer demonstrar assim, um diferencial, você coloca lá um item Excel. E aí embaixo você coloca as funções que você domina. Sim, Porque isso vai fazer com que você tenha muito mais credibilidade do que colocar, sei lá, no genérico. Excel básico, Genérico. Excel intermediário. Isso é muito geral. Quando você especifica as funções, você se torna mais especialista, né? Sim, sim. E isso causa credibilidade, né? Exatamente. A pessoa que pega o seu currículo, que vai te entrevistar, quando ele vê lá, Excel básico, aí o cara vai pensar que entrevistador você só fica, faz "Ai, meu tabelinha." Deus, o cara sabe preencher tabela, ou sabe abrir o Excel. Mas É. quando você coloca, As utiliza com funções. propriedade a função PROC-V, a função CONT-C, a função C, ele sabe, não, esse cara Sabe do que ele falando, do né? que ele está falando, ele sabe usar mesmo, porque ele sabe que função tem dentro do Excel. Exatamente. Entendeu? É importante quando você está concorrendo a uma vaga Você que ser bem pede específico, né? um Excel no currículo, você ser específico, você falar, não, eu sei fazer isso, sei fazer, porque aí o entrevistador ele vai ter certeza que você sabe do que você está falando. Exatamente. Tá? E se ele pedir um teste, você vai saber. Sim, e geralmente pede, É. quando é uma vaga que você Com critérios, precisa né? precisa utilizar Excel, eles vão te dar teste e vão te dar uns testes meio. Chatinhos. Tem que saber. Tem que saber mesmo. Tem que saber. É. Gente, a realidade é que o Excel, mesmo com a invenção de, sei lá, milhares de softwares, o Excel nunca vai se extinguir. Não tem como, porque o Excel ele se consolidou no mercado como uma ferramenta. E ele é uma ferramenta tão diversificada, por exemplo, você em qualquer área do conhecimento existem softwares específicos. Por exemplo, se a pessoa é da área da administração, tem um software específico, Exatamente. da engenharia tem os softwares específicos, mas o Excel, ele atende a todas as áreas. Todas as áreas usam Excel. Por exemplo, se você vai num hospital, alguém está usando uma planilha Excel. Exatamente. Certo? Se você vai numa empresa, por exemplo, de limpeza ou de segurança, alguém lá dentro está usando Excel. Então, o Excel, ele atende a todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, se você for no hospital, alguém lá está usando uma planilha Excel para fazer o controle de alguma coisa. Se você for numa empresa de segurança, de limpeza, de engenharia, contabilidade, administração, Ainda mais as de exatas, né? Acho que não, as de exatas não tem como sobreviver sem ele, Não né? tem. Não tem como sobreviver sem ele. E o Excel, ele, desde do Windows,
ele já vem antes do Windows, né? Eu aprendi a manipular planilhas eletrônicas desde do Lotus 123, quando se usava o ambiente DOS, né? E o Lotus 123, ele era um precursor do Excel, vamos dizer assim. Hoje ninguém ouve falar no Lotus 123, ele deve existir ainda, porque eu sei que ele foi criado para Windows, mas ninguém conhece. Fala, mas... Por quê? Porque o Excel, a Microsoft se consolidou no mercado, e o Excel é da Microsoft, né? Então tudo aquilo. Então é um software, porque tem softwares que você aprende e depois ele é extinto. Você depois nunca mais vê. Ninguém mais vê. O Excel tá no mercado há muitos anos. Nossa, o mercado do Excel ele é amplo. Um profissional que se especializa em utilizar o Excel. Eu conheci especialistas em Excel dentro de uma empresa que ele era tão valorizado que ele era disputado entre os departamentos. Olha que legal. Os departamentos disputavam aquele profissional porque ele manipulava muito bem as planilhas Excel, ele fazia medições, ele fazia controle de obras, tudo ele fazia ali dentro de planilhas e compartilhava com os diretores, com os gerentes. E ele era um profissional disputado dentro da empresa, por causa da autonomia que ele tinha para utilizar os recursos. Que legal, isso é muito legal, né? Quando você vê um profissional que ele é especialista no assunto, ele se torna muito, mas muito requisitado. Ele era um referencial. Quando se falava em qualquer tipo de controle, cronograma, sempre se lembrava daquele profissional, porque ele era um referencial. Pessoal, lembrando que nós estaremos fazendo uma aula 100% prática de Excel na sexta-feira, às 8 horas, para você começar a sentir o gostinho do Excel, tá bom? Então não perca, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste lá a nossa aula. E nós queremos lançar um desafio para vocês, se você gostou desse podcast, se você achou que conseguiu aprender, entender um pouco mais do Excel, entender um pouco mais como funciona essa ferramenta, a gente desafia vocês a ir lá na nossa página do Instagram, curtir a nossa foto do podcast e comentar a hashtag Poder do Excel. É isso aí, gente. Entra lá, comenta, compartilha e participa da aula, tá bom? Vamos sentir um gostinho de Excel.